Le système que les Portugais avaient établi, qui était le système de discrimination où il y avait les Blancs, les Portugais, et vous aviez les Métis, les Cap-Verdiens, et après les indigènes. A grande hipocrisia da época que era que Portugal tinha feito um colonialismo, uma colonização diferente de todas as outras potências, que não havia racismo em território português. A prova é que havia negros, brancos, mestiços vivendo harmonicamente. Mas o que é certo é que o papel social, o lugar de cada um, era determinado pela sua pele. A pele funcionava como um uniforme. E, portanto, cada um sabia até onde podia ir. Nos filmes de propaganda, Portugal reagia à pressão internacional, mostrando uma imagem das colónias bem mais colorida. Os africanos surgiam abundantemente representados nos mais diversos escalões sociais e profissionais, patenteando elevados níveis de formação académica e técnica que não existiam de facto. Também o verdadeiro grau de integração racial estava longe de corresponder ao que as imagens sugeriam, e por vezes através de verdadeiros quadros simbólicos. Porventura mais eficazes do que caricaturas sobre a igualdade racial eram alguns exemplos de integração cultural. O modelo de assimilação portuguesa aparecia na obra de um sociólogo brasileiro, criador do lusotropicalismo. Gilberto Freire falava de uma civilização resultante da integração de povos diferentes dos europeus, em que os portugueses se distinguiam de outros colonizadores. O inglês punha-se distante. O senhor pode me levar, falar com o criado dele. O senhor pode, faz favor, trazer um copo de água. O senhor, se faz favor, if you please. Não sei o quê. O português não dizia, ó preto, traz-me, o patrão quer aqui água para isto, ó preto, traz. Faziam isso, aquele nível. Mas, olha, essa troca de tratamento, e isso é mesmo curioso, e só o português que pode fazer isso. Essa troca de tratamento, mesmo assim criou amizade, não é? Ele sabia, o patrão chama-me aqueles nomes, mas também, quando eu tenho problemas, ele resolve todos. E estava contente. Os portugueses não eram racistas, como se verificava na África do Sul, não sei o quê, e também não tinham estranho, como faziam os ingleses, etc. Eram mesmo humanos. É claro que havia alguns, não é? Mas são poucos, mas o resto não. No tempo da luta dizíamos a relação entre cavalo e cavaleiro. Há homens que gostam do seu cavalo, gostam de andar a cavalo. Estão sempre, gostam e tratam e não sei. Mas o cavalo fica embaixo e o patrão senta em cima. É isso que... É isso que as pessoas diziam, pois nós não queremos essa relação de cavalo e cavaleiro. O negro tinha medo do branco. Em algumas vezes considerava-se, então, o branco em Deus. Por outras razões, Deus porque ele tinha carro, por exemplo. Fabricava uma bicicleta e que o negro naquela altura não tinha esse poder nem essa capacidade. Havia um sentimento realmente muito forte de temor, de respeito temeroso para com não havia realmente aquela aproximação que se pensaria. Claro que no meio disto tudo há exceções. Havia aquelas famílias brancas que tratavam os seus criados negros, porque toda a gente não havia criadas brancas, nem criados brancos, era tudo. E tratavam-nos bem, com carinho, com amizade. Até havia brancos que mal sabiam escrever, mas por ser branco, então... tinha mais uma consideração muito superior a um negro, embora este negro tivesse preparação acadêmica. As senhoras Marias
tornavam-se todas senhoras Donas Marias quando atravessavam o Equador. Era o que se dizia elas. Depois, quanto mais baixo era o extrato social, mais aquilo de ter 3, 4 criados, pessoas que toda a vida tinham servido, de repente viam-se armadas em patrões. O relacionamento que havia naquela altura era do patrão e do empregado. No entanto, não havia aquele relacionamento, por exemplo, de uma amizade profunda, uma amizade assim de carinho. Nunca houve o convívio não. Eles eram criados e nós éramos patrões, éramos senhores. Isso nunca houve, ninguém pode dizer que houve, mesmo no Pacto Final, quando nós saímos lá em 74, não havia. There has always been racial harmony in this country. Whites and blacks still mingle freely, and it is still customary for Africans, who outnumber the whites 25-1, to go to school with white Portuguese children. However, after all these years, only a tiny fraction of the 4 million African Angolans has achieved any significant degree of education or financial status. Os negros que iam até ir à 3ª classe e tal, era nas missões. Nas missões é que aprendiam a ler e tal. Nas escolas oficiais, as escolas primárias do Estado, não havia. Não havia escola para moçambicanos. No tempo colonial podia contar escolas, por exemplo, aqui no sul mais ou menos, mas no norte era muito difícil. A escola que havia no norte, nas missões, os padres, nas missões. Não se abriam escolas, não se criavam escolas sem que houvesse uma população infantil branca que o justificasse. A escola era para os brancos. Os negros, em princípio, iam para as missões católicas, de preferência, e, fora disso, para as missões protestantes. Criança e comunidade indígena, o único acesso à escola era através da escola da igreja. Não podia frequentar as escolas oficiais, porque para ser a escola oficial tinha que ser civilizado, entre aspas, não é? E para ser civilizado era preciso ter a 4ª classe. Os indígenas só podiam frequentar escolas missionárias e os não indígenas, ou seja, cidadãos, poderiam frequentar, cidadãos ou estrangeiros, mas não indígenas, poderiam frequentar escolas oficiais. Excepcionalmente, podia ser admitido um ou outro indivíduo, vamos lá, filho de um pai que já tivesse sido, sem ser assimilado, já atingisse determinado nível. Mas os filhos dos assimilados, mesmo que fossem pretos, estes tinham direito a ir, porque estavam inscritos no registro civil. A vida social dividia-se em 2 partes, entre os indígenas que tinham caderneta indígena e os assimilados, ou coisa que tinham bilhete de identidade. A divisão começava no ensino, na educação diferenciada a partir da infância, e tendia a perpetuar 2 mundos. Por debaixo da imagem de harmonia racial, aparecia o atraso em que vivia a generalidade dos negros. Pobres e analfabetos não eram considerados cidadãos portugueses, pelo que não tinham quaisquer direitos. Os indígenas estavam fora não podiam ter advogado, só com uma autorização especial, que era muito complicado, e eles eram julgados nas regedorias e nos tribunais próprios, nas administrações. A vida dos indígenas dependia totalmente de patrões e autoridades, que os identificavam por cadernetas próprias. Qualquer trabalhador indígena que vem do Moçambique para a cidade branca, quando regressa, tem que levar um cartão. Esse cartão tem os 30 dias do mês e então, em cada dia, tem que levar a assinatura do patrão, a dizer que ele foi trabalhar. Se por qualquer motivo ele não tiver aquela assinatura, for apanhado na rua por um polícia, podia ficar preso dias consecutivos até, por exemplo, os patrões reclamarem. Eles andavam na rua até às 9 da noite, das 9 da noite em diante não podiam andar, a não ser que tivessem um bilhete do patrão a dizer ele vai para casa a esta hora porque esteve em serviço, porque senão podiam ser apanhados pelos chipais polícias, eram levados para a administração e depois iam para trabalhos forçados.